Estamos dando sequência ao nosso estudo. Chegamos aí no parágrafo 478, mais ou menos, onde nós estamos vendo aí o catecismo nos ensinar sobre a pessoa de Jesus. Nós vimos que houve muitas heresias sobre a pessoa de Jesus, algumas heresias que negavam a humanidade de Jesus e algumas heresias que negavam a divindade de Jesus. E o grande trabalho da igreja no século IV foi exatamente esse, de mostrar que Jesus é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Tem um corpo humano, tem uma alma humana, tem uma inteligência humana, tem uma liberdade humana, uma vontade humana, uma natureza humana e ao mesmo tempo é perfeitamente Deus. Porque se Jesus não fosse perfeitamente homem e perfeitamente Deus, Jesus não poderia ser o Salvador, ser o pontífice, ou seja, a ponte que liga o homem a Deus. Esta ligação havia sido destruída pelo pecado original, essa comunhão do homem com Deus. Então Jesus veio para fazer de novo essa ligação, essa comunhão. E, portanto, ele precisava ser perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É por isso que a igreja insistiu em todos esses concílios, os 2 concílios de Nicéia, os 4 concílios de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, para que ficasse muito claro esta questão. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Bem, depois do catecismo, continuando o credo, o catecismo nos diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. É outra parte dos dogmas da igreja, bem claro. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Jesus não teve pai aqui na terra, porque nenhum homem poderia gerar o Filho de Deus no seio da Virgem Maria. Não havia sêmen humano que fosse capaz de gerar um homem que ao mesmo tempo fosse Deus. Então Jesus, bem claro, na Sagrada Escritura, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura a chamada plenitude dos tempos. Aquilo que São Paulo disse, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, sob a lei, para remir aqueles que estavam sujeitos à lei e para nos dar a filiação adotiva. É muito importante isto que São Paulo diz em Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? Alguns teólogos estudaram essa questão, pensaram, analisaram, e alguns santos e doutores da igreja dão algumas explicações para isto. Sabemos que Deus preparou o mundo para a vinda de Cristo. E preparou como? De 2 maneiras. Primeiro, 300 anos antes de Cristo, nós sabemos que os gregos dominaram toda a Ásia Menor, todo o Oriente Próximo, a região toda da Turquia, a região toda da Palestina, a região toda do norte do Egito, e estabeleceram a língua grega como uma língua falada praticamente em todo o mundo. E o grego se tornou, no tempo dos apóstolos, a língua fundamental da evangelização. Então, através das conquistas de Alexandre Magno, da Macedônia, Deus estabeleceu assim como que um veículo de comunicação que preparava a vinda de Cristo. Porque a igreja depois usou não só essa filosofia grega, que começou lá com Alexandre Magno, mas também a língua grega como uma língua de evangelização. Nós vamos ver São Paulo, por exemplo, que era um cidadão judeu, mas era nascido numa cidade romana chamada Tarso, onde se falava o grego. A cidade era romana, mas se falava o grego. Então Paulo falava o hebraico, porque era judeu, falava o grego, porque ali se falava o grego, e ao mesmo tempo falava o latim, porque era também uma cidade romana. Então isso fez com que São Paulo pudesse ser um grande evangelizador
E ao mesmo tempo nós sabemos que São Paulo tinha cidadania romana. O seu pai havia comprado a cidadania romana. Então Paulo tinha, como se fosse hoje, um passaporte romano que permitia que ele circulasse por todo o Império Romano. E nós sabemos que o Império Romano dominou, no século I, todo o mundo conhecido, toda a volta do mar Mediterrâneo. Quando se olha para o mapa da Europa, nós temos ali o mar Mediterrâneo, que banha aqueles países todos, não é, do sul da Europa, desde Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Áustria, Bélgica, Holanda, Alemanha, e depois todos os outros países à direita, Polônia, Hungria, Bósnia, enfim, indo até lá para a Grécia e depois para a Turquia, descendo para a Síria, para Jerusalém, para o Egito, norte da África, e de novo fechando lá no Estreito de Gibraltar, na Espanha. Tudo isso pertencia ao Império Romano. Então Deus preparou também a vinda de Cristo através do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano foi o império mais poderoso que o mundo conheceu. Nunca houve na história da humanidade um império que tenha tido tanto poder e que tenha conquistado tantos outros povos. E como os romanos dominaram toda a terra, eles extinguiram as guerras entre os povos, porque em cada país que os romanos chegavam, em cada nação que eles ocupavam, ali ficava uma legião de soldados romanos, dominando tudo, e, portanto, não havia mais guerra entre os povos. Vemos, por exemplo, lá na Palestina, no tempo de Jesus, Pôncio Pilatos, os centuriões romanos, os soldados romanos, porque a Judéia toda estava submissa ao Império Romano. E assim todo o mundo estava desse jeito. E os romanos tiveram muito desenvolvimento. Os romanos construíram muitas estradas, muitas vias de navegação marítima, construíram mais de 100 mil quilômetros, construíram grandes cidades, por exemplo, como a cidade de Antioquia, que tinha aí cerca de 500 mil pessoas, a cidade de Éfeso, que tinha 300 mil pessoas. Enfim, quando a igreja então começou a evangelização, tudo isso foi útil para a evangelização. São Paulo pôde caminhar por todas essas estradas, pôde viajar por todos esses navios romanos para evangelizar. É por isso que Paulo conseguiu sair ali da Judéia, de Antioquia, percorreu toda a Turquia de hoje, depois foi até a Grécia, a Macedônia, foi até a Europa, chegou até Roma e depois chegou até a Espanha. Ou seja, Paulo percorreu todo o Império Romano daquele tempo. Então Deus preparou o mundo para a vinda de Cristo, com o grego, com uma língua de comunicação e a logística do Império Romano para que os evangelistas pudessem viajar, pudessem levar o evangelho por toda parte. Então nós vamos ver, por exemplo, Paulo chegar a Atenas e em Atenas, na Grécia, conversar com os filósofos gregos em grego. Por quê? Porque Paulo falava o grego, como eu já disse. E assim também, depois ele chega em Roma e vai conversar com os romanos, certamente em latim, e com os judeus conversava em hebraico. Bom, então essa plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu no seio da Virgem Maria, que São Paulo fala está na carta aos Gálatas 4:4, explica bem essa situação. Mas, diz aqui para nós o Catecismo da Igreja Católica, Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. São Paulo usa essa frase lá em Colossenses 2:9. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Está ali em Jesus. E a resposta de Maria para o anjo foi essa: como é que vai acontecer isto se eu não conheço homem algum? Quer dizer, se não está nos meus planos ter vida conjugal com homem nenhum. Para o judeu conhecer uma pessoa era conhecer no aspecto de intimidade, conhecimento de intimidade. Então, o anjo responde para ela, a gente vê lá em Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo.
né? Ele então vem e santifica o seio da Virgem Maria, fecunda divinamente o seio da Virgem Maria, né? É o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela então conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade que vem de Maria. Então, no seio de Maria, né, nasce um homem que, ao mesmo tempo, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Por isso que Maria se tornou verdadeiramente mãe de Deus. E ainda, nós vamos ver toda essa manifestação que vai acontecendo, né, através dos pastores, dos magos, do próprio profeta João Batista, que vão, né, recebendo a vida de Jesus como verdadeiro Deus. Muito bem, Maria ensina para nós o catecismo da Igreja Católica, ela foi predestinada por Deus. Desde toda a eternidade, Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. Uma filha de Israel, essa jovem judia de Nazaré, daquela cidadezinha lá na Galileia, que existe até hoje, que o São Lucas chama de uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Estava predito pelos profetas que o Messias nasceria de uma virgem, né? Nasceria de uma virgem. O profeta Isaías diz lá, Isaías 7,14, eis o sinal. Sinal de quê? Sinal do Messias, do esperado dos judeus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer exatamente isso, Deus conosco. Emanuel. Então aí já estava profetizada a vinda de Jesus através de uma virgem. Né? E Deus então escolheu essa menina, a Virgem Maria. Alguns perguntam, mas por que Deus escolheu Maria? Por que foi ela? Por que não foi outra mulher? Porque essa criatura tão simples, tão humilde, tão escondida, nós podemos dizer assim, lá no fim do mundo, né, da Galileia, Maria responde. Quando ela canta o seu Magnífica, Maria diz, né, ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Isto é muito significativo, meus irmãos. Né? Deus não foi buscar uma princesa nos palácios para ser a mãe do seu filho. Deus não foi buscar, não sei, uma mulher rica, que naquele tempo existiam mulheres ricas. Não, Deus foi buscar a criatura mais simples, mais humilde. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Por quê? Porque Maria, meus irmãos, é a nova Eva. É a nova Eva. É a nova mãe da humanidade. A primeira mãe da humanidade, Eva, foi orgulhosa, foi soberba. Quis ser como Deus. Aceitou a tentação do demônio que disse para ela, come a fruta que Deus proibiu, porque comendo a fruta seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Então Eva quis ser como deusa, foi orgulhosa, foi vaidosa, foi soberba. Por isso, lançou toda a humanidade nas trevas do pecado. Quando ela levou, né, o fruto proibido para Adão, e Adão também comeu, também ele foi culpado. Então a cabeça da humanidade, que era Adão, o primeiro homem, foi contaminado pelo pecado. Por isso Deus precisou de um novo Adão e de uma nova Eva. E a nova Eva é exatamente Maria. Por isso Maria foi escolhida humilde. A mais humilde de todas as criaturas, a quem Jesus se submeteu, para que dela nascesse, né, o grande rei, o salvador da humanidade. Se você estiver seguindo aí pelo catecismo, você vai ver a partir do parágrafo 484. No parágrafo 487, né, diz o catecismo, nascido da Virgem Maria. E o catecismo explica que Deus escolheu Maria, né, para ser a mãe do seu filho desde toda a eternidade. Mas ele quis a livre cooperação desta criatura. Deus não impôs nada a Maria. Deus perguntou a ela, não é? E ela disse ao anjo, faça-se em mim, segundo
a tua santa vontade, segundo a vontade de Deus. E Maria não perguntou mais nada. E como que entregou a sua vida nas mãos de Deus, assim como fosse um cheque em branco, para que Deus fizesse o que ele quisesse. Uma citação bonita que o Catecismo traz aqui, né, da Lumen Gentium. A Lumen Gentium é aquele documento do Concílio Vaticano II. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher, Eva, contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Veja que citação bonita, né? Assim como uma mulher contribuiu para a morte, também uma mulher contribuísse para a vida. É o que eu disse, a nova Eva, que vem trazer, né, no seu seio puríssimo o novo Adão. Aquele que vai, pela sua obediência a Deus, destruir a desobediência do primeiro Adão. E a gente vê isso, meus irmãos, já anunciado por Deus lá no livro do Gênesis. Lá no Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu a salvação. Por isso os teólogos chamam de proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro. Primeiro anúncio da boa nova da vinda do Salvador. Lá em Gênesis 3,15, Deus vai dizer para a serpente, né? Uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, você será destruída, haverá um Salvador. Colocarei inimizade entre a tua descendência, né, e a serpente. Aí nós vemos a salvação já anunciada para a humanidade. O Catecismo gosta de lembrar aqui para nós que ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de muitas santas mulheres. Por exemplo, no princípio está a própria Eva, não é? Apesar da sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno, como nós dissemos, lá no Gênesis 3,15, e de ser a mãe de todos os viventes. E em virtude dessa promessa, Sara, a esposa de Abraão, concebe um filho, apesar da sua idade avançada, né? E Deus escolheu o que era tido assim como impotente, como fraco, Abraão, né? E Sara, que era estéril, para mostrar exatamente a sua fidelidade à sua promessa. Depois vemos Ana, a mãe de Samuel, que também era estéril, e vai ter o seu Samuel, o grande profeta e o grande juiz. Depois vemos Débora, Ruth, Judite, Esther, essas grandes mulheres do Antigo Testamento, e que foram assim como que precursoras de Maria, imagem de Maria. Mas Maria sobressai entre todas essas mulheres, né? Porque ela foi a eleita do Senhor, a chamada filha de Sião, por excelência, para fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Bom, para isso, a Igreja ensina que Maria foi concebida sem pecado original. Maria foi a única criatura, ensina a Igreja, que não teve o pecado original. Por quê? Porque ela seria a mãe de Deus. A mãe de Deus não poderia ter o pecado, porque pelo pecado original, a pessoa fica assim sujeita à influência, à dependência do demônio. A mãe de Deus não podia passar por isso. Então o Catecismo nos ensina que para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com esses dons maravilhosos, por causa dessa função dela. Então o anjo, no momento da anunciação, o anjo Gabriel, saúda Maria dizendo, cheia de graça, ave cheia de graça. Esse cheia de graça quer dizer, não há pecado em você, só há graça. Aí a Igreja entendeu a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E a Igreja, ao longo dos séculos, tomando consciência dessa verdade de Maria cumulada de graça por Deus, né, um Papa proclamou, Papa Pio IX proclamou em 1854, numa bula pontifícia, né, muito importante, chamada Munificentissimus Deus,
o Papa Pio IX, em 1854, proclamou que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Não teve pecado a Virgem Maria. Ela foi salva também por Jesus, foi. Só que ela não foi salva como nós depois do pecado, em que nós somos batizados, e o batismo nos salva, arranca de nós o pecado original. Não, Maria foi salva por antecipação, como alguém que toma uma vacina para não ficar doente. Nós ficamos doentes do pecado, tivemos que ser curados pelo antibiótico, vamos dizer assim, do batismo. Maria não. Maria foi vacinada antes do pecado a atingir, vacinada pelo sangue que Cristo derramou na cruz. É o que o Papa explica. Por mérito de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada de todo o pecado original. Para Deus não existe o tempo. Mesmo que o Cristo tenha nascido depois dela, morrido depois dela, para Deus não existe o impedimento do tempo como para nós. Sabemos que para Deus tudo é presente. Para Deus não tem passado e para Deus não tem futuro. Deus, como disse um teólogo, é um instante que não passa. Então Deus aplicou a Virgem Maria na sua concepção, na sua geração no seio da sua mãe, né, por São Joaquim e Santa Ana. Deus aplicou os méritos do seu filho que ia morrer na cruz para salvar Maria, para impedir Maria que o pecado original a tocasse, para que ela pudesse ser então a mãe do Redentor.